Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o 4º versículo diz: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Vamos ler de novo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Hoje a palavra, eu preciso falar sobre o que vestir e o que não vestir. Algumas igrejas chamam de culto de doutrina, quando a igreja diz o que é que pode vestir e o que é que não pode vestir. Em alguns cultos de doutrina, dizem até o tamanho do cabelo. Ou se pode ter barba, ou se não pode ter barba, se pode ter bigode ou não. Se pode tingir o cabelo ou não pode, se pode usar brinco ou não pode, se pode usar shorts ou não pode. A moda é cíclica, ela vai e vai. A moda que alguns usam hoje já foi moda no passado. Hoje a moda é calça que vai afinando, mas tinha uma época que a calça cobria o sapato. A gente chamava de boca de sino. Ela começava meio fina aqui em cima, mas quando chegava lá embaixo ela abria como se fosse um sino, e quanto mais aberto, quanto mais escondido ficasse o sapato, mais a pessoa era chique no último. Eu me lembro que teve uma época que o sapato tinha que ter, dos homens, tinha que ter um salto grande, e a gente crescia. E aquele sapato com uma sola, eu estou vendo alguém ali dando um sorriso que ele usou também, né? Aquele sapato que a gente tinha uma sola grossa, a gente andava até meio esquisito, porque era estranho aquele sapato. O problema é que quando o sapato ficava barato e eu comprava, já estava saindo da moda. Que era assim, né? A gente sapato era caro, de repente ficava barato, opa, vou comprar. Quando comprava, todo mundo dizia, não, mas agora não é mais esse. Agora é o bico fino. Tinha uma época que o sapato era tão bico fino que quando eu chegava em casa depois da igreja e tirava o sapato, os dedinhos do pé estavam tudo assim, unidos venceremos. É a moda, ela vem e vai. Tem uma época que tem que ser assim, depois muda para assado, e o cabelo uma época tem que ser curto, outra época tem que ser todo enrolado. Eu lembro quando comecei a namorar a pastora Lúcia lá em Santo André, o pastor dela brigava com as irmãs da igreja assim no bom sentido. Ele chamava a atenção delas, porque elas chegavam para a igreja com o cabelo cheio de bob. Bob, para quem não sabe, os mais novos, é aquele rolinho de plástico, alguns até iam na água quente, e aí enrolavam o cabelo e colocavam um grampo de cabelo, às vezes era um que apertava assim, ele abria a boquinha e prendia aquelas coisas assim, depois um lenço por cima, e as mulheres iam para a igreja no domingo e coitado de quem estava atrás, porque tem que ficar assim,
porque era tão grande aquela coisa na cabeça, aqueles bobs. E o pastor chamava a atenção das irmãs, porque elas iam de domingo de bob para a igreja, para na segunda-feira ir para o trabalho com o cabelo todo ajeitado. Tinha até uns coques que faziam para cima assim. E o pastor chamava a atenção porque ele dizia: a igreja também é um lugar para você chegar bem. Porque as pessoas, é domingo para a igreja, vou com bob, mas na segunda-feira era tudo acertadinho. A Jaqueline era a personal stylist da pastora. A pastora vestia uma roupa, ia no quarto da Jaqueline e dizia: tá bom assim, Jaqueline? E a Jaqueline dizia: tá bom, ou então, isso aqui precisa mudar, aquilo ali, aí de repente a Jaqueline casou. E aí ela perguntava: tá bom assim? E às vezes eu falava e ela dizia: acho que você não gostou. Ou então, acho que você não prestou atenção. E aí ela começou a tirar fotografia e mandava para a Jaqueline. E aí a Jaqueline respondia do lado de lá se estava bom ou não, até que hoje ela não pergunta muito para mim e não manda mais foto para a Jaqueline. Mas a moda vem e vai. E nós precisamos perguntar: qual é o padrão da roupa? Qual é o padrão? Que roupa usar? De forma que as pessoas olhem e digam: lá vai a Fabiana, ela é crente. Seria bom a gente voltar para o padrão de Paulo. Nós lemos aqui Colossenses capítulo 3. E o objetivo hoje com essa mensagem é que você possa olhar e dizer: eu estou usando as roupas certas? Ou isso aqui eu tenho que tirar e mandar embora? O que não vestir? O que não vestir? Talvez precise fazer uma limpeza. Sabe quando faz uma limpeza no guarda-roupa e tira umas coisas, aquela roupa que está, quando eu emagrecer eu vou usar? Ou quando voltar na moda eu vou usar? E aí a gente fica esperando, e quando volta na moda já está não cabe mais, ou não é exatamente o padrão da moda, dá para perceber que é roupa antiga. Mas às vezes tem que fazer uma limpeza no guarda-roupa e olhar e dizer o que pode servir e o que não pode, o que usar e o que não usar. Pastor, eu faço o que então? Vou juntar numa mala e trazer para doação na igreja? Não, se não serve para você, não pode servir para outra pessoa também. Pastor, posso vender então? Também não venda. Posso dar para alguém da família? Também não. Fazer um brechó e vender então? Não, também não. O que é que não deve usar? Ali no versículo 9, Paulo diz para os irmãos de Colossenses 3,9: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Paulo está dizendo para os irmãos: vocês se despiram da velha natureza. Então, o padrão de Paulo não é roupa como a gente, estou falando da roupa espiritual. Paulo está dizendo que a gente tem que despir da velha natureza. Eu podia perguntar aqui para Jo, como que era Jo antes dela conhecer Jesus, como era Toninho antes de conhecer Jesus. Eu podia perguntar para Francisca, como era você antes de conhecer Jesus. Paulo está dizendo: nós nos despimos da velha natureza. Natureza é aquilo que é normal para as pessoas, aquilo que elas fazem e acham aquilo normal. E Paulo está dizendo: a gente tem que se despir da velha natureza. O que é a velha natureza? Nós temos aqui, por exemplo, uma lista em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, em diante, onde Paulo diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a natureza que é normal para as pessoas. Porque se nós agora somos filhos da luz, somos filhos de Deus,
Tudo aquilo que é natureza terrena, aquilo que é normal que as pessoas fazem, a gente tem que se despir. Despir do quê? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Porque a pessoa, quando ela é avarenta, que ela tem aquele dinheiro assim como objetivo de vida e ela corre atrás do dinheiro, ela busca o dinheiro, ela não compra as coisas por causa do dinheiro, tudo é atrás do dinheiro, o dinheiro vira um ídolo. Por isso que a avareza é idolatria. Então Paulo vai dando uma lista aqui: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Mas não parou aí não. Por causa destas coisas vem a ira de Deus. Então, se você se livrar destas coisas que ele já acabou de falar, Deus não vai ficar irado com você. Alguém quer que Deus fique irado com você? Eu não quero. Mas se estas coisas fizerem parte da minha vida, eu vou estar atraindo a ira de Deus sobre a minha vida. Porque aqui diz: por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado. Ou seja, coisas que hoje a gente olha em algumas pessoas e diz: está errado isso. Mas se a gente parar para pensar, eu fazia a mesma coisa. Então, se eu fazia e parei de fazer, essa pessoa também pode ser transformada pelo poder de Deus. E esse marido, esse filho, essa irmã, esse irmão também podem experimentar algo novo. Nós também andávamos nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, diz Paulo. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente essas coisas. Ou seja, a lista não parou. A lista das coisas que você tem que olhar no seu guarda-roupa espiritual e dizer: será que eu tenho imoralidade sexual no meu guarda-roupa? E de vez em quando eu visto a imoralidade sexual. Será que eu tenho impureza? Será que eu tenho paixões? Será que eu tenho maus desejos? Será que eu tenho avareza, que é a idolatria? E aí continua dizendo o versículo 8: agora, porém, abandonem igualmente. Ou seja, assim como você tem que abandonar as outras coisas, abandone igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, blasfêmia, linguagem obscena, linguagem cheia de coisa que as pessoas ficam até com vergonha quando escutam alguém falar. Linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Eu não vou vigiar o seu guarda-roupa espiritual. Cada um precisa olhar para o seu guarda-roupa e dizer: será que eu de vez em quando coloco a mentira? Hoje eu vou mentir porque eu não quero ir trabalhar, então eu vou atrás de um médico que ele pergunta na consulta quantos dias você quer. Tem um médico aqui no Rosolém que a Del não aceita atestado médico dele, porque já sabem que todo mundo que vai lá sai com atestado. Então tem que olhar e dizer: será que de vez em quando eu visto a mentira? Será que de vez em quando eu visto uma linguagem obscena no falar? Se eu estou com as pessoas da igreja, eu falo de um jeito. Se eu estou fora da igreja, com pessoas que cresceram comigo, eu falo de outro jeito, falo outras coisas. E a lista, aqui nós vimos a lista de Colossenses, mas lá em Gálatas também tem outra listinha, Gálatas 5, 19 a 21. Para os irmãos da Galácia, ele acrescentou outras coisas aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, fazer as coisas assim, coisas que não é para fazer, mas fazem, idolatria, feitiçarias, inimizades,
rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista não está completa, aí ele é como se ele pusesse um etc. Né? E tem mais coisa, mas já falei várias. Vocês sabem quais são. Então, tudo isso, se fizer parte do meu guarda-roupa espiritual, Lia, eu tenho que ir lá e dizer, isso aqui eu não visto mais. Mas não é para botar numa mala e dar para a vizinha, ó. Fica para você. Sei que você gosta de mentir, mas usa isso aqui de vez em quando que funciona. Não, tem que tirar e não serve para mais ninguém. Eu preciso olhar o meu guarda-roupa espiritual e ver se tem alguma coisa que está nessa lista aqui. E Paulo disse lá no versículo Colossenses 3, 9, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. A Irene pode dizer a velha Irene. Eu conheci uma mulher que ela dizia de vez em quando a velha Thelma quer ressuscitar. Mas ela já está morta. Porque o velho homem precisa morrer. A Bíblia fala do velho homem morrer, ou seja, quem eu era antes, a minha velha natureza. Um homem foi na igreja e depois da mensagem do pastor, ele veio na frente, os pastores oraram com ele e ele saiu meio chateado porque os pastores oraram, o velho homem tem que morrer, o velho homem tem que morrer. E o homem era meio velhinho e ele pensou que os pastores estavam dizendo que ele tinha que morrer. Não era ele que tinha que morrer, mas o velho ele que estava lá dentro, que levava ele para fazer as coisas erradas, para vestir essas roupas aqui. Esse velho homem, a velha Bia, tem que morrer, para que a nova Bia possa crescer em Cristo Jesus. A gente viu sobre o que despir. Isso aí não pode fazer parte do nosso guarda-roupa. Porque se a gente fizer essas coisas, as pessoas vão olhar e vai dizer, mas o Luiz é crente, o Aguinaldo é crente, faz e anda com isso de vez em quando, e veste essas roupas de vez em quando. E aí o Paulo vai dizer no mesmo versículo 9 do capítulo 3, depois que ele diz que a gente se despe da velha natureza com as suas práticas, aí no versículo 10 diz, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Agora é por uma roupa nova. A nova natureza. Tem que fazer uma limpeza no armário espiritual. Tudo isso que está nessas listas que a gente acabou de ver, a gente tem que dizer, Deus, me perdoa, Deus, isso eu não quero para mim, Deus, eu não posso praticar isso. Deus tem misericórdia, mas a gente tem que se revestir. Do quê? Ali no versículo 12 diz, portanto, Colossenses 3,12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros. Não é suportar de aguentar, mas é dar suporte. Dar suporte para que a pessoa do seu lado possa estar bem. É dar suporte, não é pôr ela para baixo, mas é dar suporte para que ela não fique caída, mas que ela se levante. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Você precisa perdoar o outro e o outro também te perdoar. Mas se o outro não quiser te perdoar, a sua parte você fez. Você perdoou outra pessoa. Você fez a sua parte. Suportem-se, perdoem-se
caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdão é uma coisa muito importante. Nós ouvimos sobre uma mulher que foi visitar uma senhora que vivia na cama, e o problema dela era que ela tinha tido uma dificuldade com o ex-marido e ela nunca quis perdoar. E a pessoa que foi visitar disse: olha, perdoa essa pessoa, deixa ela à vontade, perdoa. E ela não quis perdoar. E ela foi carregando aquilo que carregou até a morte. Paulo está dizendo: assim como o Senhor perdoou você, perdoem também uns aos outros. Perdoa. A lista não terminou ainda. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O amor, em cima disso tudo, põe amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Seja uma pessoa grata. Vista a gratidão de vez em quando, vista a paz de Cristo, vista o amor. Versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Não que a palavra de Cristo seja uma visita na sua vida. Vou na igreja, eu preciso receber uma palavra. E aí a palavra visita, e aí depois sai daqui da igreja, e tchau palavra, domingo que vem eu volto. Não, Paulo está dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente, não em pequena quantidade, mas ricamente em vocês, na sua casa, no seu dia a dia, nos seus pensamentos. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Isso deve fazer parte da nossa nova natureza. Eu ajudo, vocês me ajudam. Eu instruo, vocês me instruem. E a gente vai crescendo juntos. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Estão vendo quantas coisas que a gente pode vestir? Pastor, se eu tirar aquilo que as listas que o senhor leu primeiro, eu vou ficar sem nada. Já não serei mais a mesma Jô. Sim, a nova Jô. O que é que diz lá, 2 Coríntios 5,17? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Coisas novas acontecem. A velha eidra fica para trás. As coisas que a eidra fazia ficam lá atrás. É despir das coisas da velha natureza e colocar agora, revestir da nova natureza em Cristo Jesus, onde nós seremos bondosos, humildes, mansos, pacientes, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, cheios de amor, cheios da paz de Cristo, agradecidos, a palavra de Cristo habitando em nós ricamente, nos instruindo, nos ajudando, nos aconselhando mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, o que vestir e o que não vestir. As vestes do cristão.
As suas vestes precisam ser da nova criatura. Não adianta nada se eu andar de terno e gravata, carregando o meu instrumento dentro de uma caixinha, ir para a igreja todo culto que tiver, mas se os vizinhos sabem que eu sou imoral sexualmente falando, a roupa externa não vai resolver nada. Não adianta nada usar uma saia no tamanho que a igreja manda, mas se eu tenho maus desejos, não vai resolver. Então, as coisas da velha natureza, a gente precisa se despir e vestir as coisas da nova natureza. Ali nos versículos que nós lemos no começo, aliás, deixa eu só ler mais algumas coisas dessa nova natureza, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, nós lemos a lista de Colossenses, mais 5, do versículo 22 a 26 tem mais coisa, tem outras listas que a gente pode acrescentar, mas ali no 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos vestir aquilo que Deus tem para nós. Algumas pessoas talvez vão olhar para você e vão dizer: não é crente não, porque olha o tamanho do cabelo. Não é crente porque olha o que tem no brinco, na orelha. Não é crente porque usa barba. Eu já falei aqui de um senhor que dizia que eu não era crente, que eu usava barba, mas ele usava um bigodinho. Ué, o bigode pode, mas a barba não pode. É porque a igreja dele não deixava usar barba, mas bigodinho podia, né? E Jesus, será que ele usava bigode? Será que ele usava barba? Será que ele raspava a barba? O judeu daquela época usava barba. Claro que alguns tinham dura e cheia, né? Dura de nascer e cheia de falha, mas a barba crescia. Mas não é o exterior, a sua roupa, seu vestido, sua blusa, seu corte de cabelo, se tinge ou não tinge o cabelo. O mais importante é essas roupas espirituais que precisam estar na sua vida. E de vez em quando você tem que abrir o seu guarda-roupa espiritual e dizer: tem alguma coisa aqui que está destoando das roupas que Deus quer que eu use, dessas listas aqui. Será que eu estou meio ciumento ultimamente? Será que eu estou meio indignado? Será que eu estou impaciente, meio nervoso com as pessoas? Será que eu estou meio preguiçoso ou preguiçosa? Deixa eu tirar do cabide e jogar fora. Não vou nem dar para outra pessoa, porque não serve para mim, não serve para outra. Eu vou me despir disso tudo. E eu vou me vestir da nova natureza. Não é a igreja que vai te dizer como você deve ou não vestir. Isso falando em roupa mesmo. O Espírito Santo é quem vai falar. Mas espiritualmente, tudo isso que Paulo está dizendo aqui nessas duas listas, essas coisas que tem que estar no cristão, nós precisamos permitir que o Espírito Santo torne aquilo normal em nós. E Paulo, nos versículos que nós lemos, diz que nós, versículo 3, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está Cristo agora? Está à direita de Deus.
com corpo glorificado. Mas o nosso ainda não é glorificado. Mas quando, versículo 4, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Amém? Sem óculos, não vou precisar mais disso aqui. Não vou precisar mais de o que eu uso lá para regular minha glicemia de vez em quando. Não vamos mais precisar. Mas até lá, eu e você precisamos dar um bom testemunho para aqueles que observam. E vão dizer, lá vai um crente, lá vai uma crente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Cai uma chuvinha boa lá fora. Agora começa a cair água na calha. E aí o engenheiro já vai ver o que dá para fazer. Isso é normal de engenheiro, né? Ele já está pensando em alguma coisa ali. Vamos orar. A Deus, que o Espírito Santo nos leve a entender aquilo que não deve mais fazer parte da nossa vida. Que o próprio Espírito Santo nos mostre e diga, Fabiana, isso não é para você. Floriane, isso não é mais para você, isso é da velha Floriane. Que o Espírito Santo trabalhe em nós, que Ele diga, Rose, isso não é mais para você. Vamos tirar isso e vamos vestir agora a nova natureza, a nova Lia, o novo Sebastião, a nova Francisca, o novo Luiz, segundo a natureza de Deus, o novo Walter, com novas características. O velho Walter fica para trás, já morreu. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Que o velho Daniel não ressuscite. Que eu também esteja sempre atento para não voltar à velha natureza. Ao velho Daniel que fazia coisas escondidas, a velha Lúcia, mas que a gente possa diariamente, movidos pelo Espírito Santo, ir de glória em glória servindo ao Senhor. E ó Deus, que quando nos unirmos aqui na igreja, que possamos nos aconselhar mutuamente, nos ajudar a louvar e instruir uns aos outros, louvar com cânticos espirituais, com hinos, com salmos, com gratidão no coração, dando suporte um para o outro, para aquele que está precisando de uma ajuda, de uma oração, de um auxílio, de uma palavra. Senhor, que no momento que Cristo se manifestar, que a gente possa receber aí sim um novo corpo glorificado, para subirmos para encontrar com Cristo nos ares, em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça baixada, seu olho fechado. Você e Deus, diga para Ele, peça ajuda, peça para Deus te ajudar, que Ele te mostre aquilo que Ele se desagrada, que Deus te mostre claramente durante esses dias aquilo que isso não é para mim, isso eu fiz a vida inteira, eu agi desse jeito a vida inteira, mas Deus não quer isso em mim.
E que quando o Espírito Santo trouxer ao seu coração, meu irmão, minha irmã, alguma coisa que Ele deseja que você se dispa, que você tire essa peça de roupa, que a nossa resposta seja sim, Senhor. Eu aceito a direção e eu coloco essa questão no altar e eu peço perdão e eu peço que de hoje em diante isso não seja mais encontrado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você vai chegar em casa hoje e ao entrar no seu quarto, talvez o Espírito Santo queira conversar algumas coisas com você. Ora e deixa o Espírito Santo falar. Talvez você precise abrir o coração e dizer: me mostra aquilo que não deve estar no meu guarda-roupa espiritual. Me mostra. Aquilo que o Senhor fica triste quando eu faço, quando eu falo, quando eu penso, quando eu... Me mostra. Deixa o Espírito Santo mostrar. E a mudança vai ser de dentro para fora. Vai acontecer lá dentro primeiro, com arrependimento, com uma decisão: Deus, perdão, eu não quero mais isso para mim. E eu estou disponível para trabalhar. E as coisas vão acontecer.